Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que nós somos muito tocados nessa nossa viagem. E eu quero mostrar algumas fotos e falar um pouquinho sobre algo que aconteceu e também nós vamos comemorar semana que vem. Eu quero falar sobre Getsemane, o lagar de azeite, o lugar de decisão. João, se você puder pôr um pouquinho de retorno aqui, ó, desse microfone aqui, seria joia. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Se você não trouxe a sua Bíblia, veja aí na tela. A palavra de Deus diz, do versículo 39 em diante. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando levantou-se da oração, voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou eles. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Hoje eu quero falar sobre Getsemane, o lagar de azeite, o lugar da decisão. Nessa nossa viagem, nós tivemos a oportunidade de conhecer esse lugar. E confesso que foi um dos lugares mais significativos. Você vai ver a foto aí desse jardim, e essas árvores pequenas que nós estamos mostrando são exatamente as oliveiras. As oliveiras lá são uma planta meio nativa. Ela é meio de folhas pequenas e prateadas. E nós tivemos a oportunidade de visitar o lagar do azeite, ou Getsemane, onde foi o lugar que Jesus teve esse tempo difícil de oração e de luta interna, onde ele teve que decidir o que ele faria. O nome Getsemane, que significa lagar de azeite, é o local da prensagem das azeitonas. Nós não temos azeitonas no Brasil, mas nós aprendemos ali que elas eram prensadas com pedras. Uma prensa de azeite era uma pedra que era rolada sobre as azeitonas, que amassava as azeitonas e extraía deles ou delas o óleo. Essas prensas, eu tenho duas aqui, algumas delas eram movidas por animais. E se fazia uma pasta, parecia um disco de pizza, dependendo de se o lugar era circular. E depois colocava ainda essa pasta de azeitonas e colocava numa prensa que ainda apertava ainda mais. Então o azeite de oliva que nós compramos aqui no Brasil, que vem de fora, o azeite extra virgem, é exatamente o primeiro produto desta atividade. Nós não temos no Brasil. Quando você vai cozinhar um prato excelente, você gosta do melhor azeite, não é verdade? Você vai fazer ali um bacalhau,
você vai fazer ali uma salada especial. O extra virgem é o primeiro azeite, o mais puro azeite. É o extraído primeiro, o melhor. Mas o Getsemane tem a ver com Jesus, porque você vai entender já já. Na sua oração em Marcos capítulo 14, versículo 36, quero que você abra também comigo. Você vai perceber que a mesma passagem em outro livro, a oração de Jesus foi mais ou menos assim, no versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O momento da decisão de Jesus, nós não sabemos, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer esse jardim, nós tivemos a oportunidade de ter um culto ali, de orarmos ali, e é um lugar muito lindo, porque ele foi preservado ainda na Jerusalém moderna, ainda está o Getsemane e o Monte das Oliveiras, e aquele Monte das Oliveiras fica exatamente de frente do templo, que tem o Vale do Cedron, e depois o templo fica do lado de lá, que nós também mandamos algumas fotos, que tem uma igreja com um negócio metálico. Ali você vai perceber que aquela foto foi tirada do Monte das Oliveiras. Eu também mandei uma foto que eu estava andando de camelo, alguém viu? Foi nesse lugar. Eu dirigi o camelo lá um pouco. Mas muitos anos atrás, nessa semana que comemoramos, não foi um tempo fácil. Foi um tempo onde Jesus precisava de convicção para o seu próximo passo. E ele foi orar, como sempre fazia. Nessa vez ele levou 3 pessoas. Numa Bíblia fala Monte das Oliveiras, a outra fala Getsemane, é tudo no mesmo monte, só que o Getsemane era um lugar menor que tinha um lagar de azeite, como eu te expliquei. Mas o que eu quero falar nessa noite é que as nossas decisões, elas determinam o que acontece no futuro. E ali, Jesus estava sozinho. Seus discípulos ficaram um pouco para trás. A primeira coisa que ele tentou fazer foi pedir ajuda de Deus Pai. Quando ele fala Abba, Pai, ele fala Paizinho, porque Abba é uma expressão carinhosa que se falava com seu pai. Primeira coisa que ele reconhecia que Deus tinha poder para fazer qualquer coisa. Inclusive tirá-lo dessa situação. Mas, o que era importante, nós vamos aprender. Que não era a vontade de Jesus que era importante, mas era a vontade do Pai. Nessa segunda frase, afasta de mim esse cálice, nós vemos a humanidade, o temor, a dificuldade de alguém que está para passar por uma crise. Se possível, tira de mim essa situação. Ninguém quer sofrer, não é verdade? Ninguém quer passar por uma situação difícil. A gente queria pular esses capítulos. A gente gostaria de não sofrer na vida. E Jesus também, na sua humanidade, ele disse: Pai, se possível, me livra dessa situação e deste cálice. Me livra. Era o homem falando. A gente não gostaria de passar pela morte. Quando o ano passado minha mãe morreu, não, já fez um ano retrasado, em outubro, e nós fomos no médico e ele disse: a gente gostaria de fazer uma oração como essa. Pai, se possível, me livra dessa. Não quero perder minha mãe. Tanto é verdade que logo que, imediatamente depois que ela morreu, eu entrei no quarto orando para que Deus a ressuscitasse, para que Deus fizesse alguma coisa, e o Espírito Santo falou comigo: ela já está comigo. Você não tem que
querer nada, ela já está comigo. Fica em paz. Eu queria que ela durasse quanto? 200 anos? Ela já tinha 86. Na verdade, a gente não gosta de sofrer. Você percebeu? Qualquer coisinha você já faz um escândalo. E Jesus sabia que o que aconteceria nos próximos dias seria muito difícil. Porém, na continuidade da sua oração, ele fala, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui é que nós percebemos aqueles que são comprometidos com o propósito. Aquele que é comprometido com o propósito, ele não está disposto, ele não está querendo que a sua vontade seja feita. Ele está disposto a obedecer a Deus, qualquer que seja o preço a ser pago. Jesus estava lutando ali duramente, chorando. A Bíblia fala que ele entrou num estado de angústia tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. O único evangelho que fala isso é o livro de Lucas. E isso é conhecido como um processo de hemorragia da pele, onde pessoas que são passadas por um grande sofrimento suam sangue. O sangue sai pelos poros. Isso demonstra o quanto ele estava angustiado. Quanto ele queria estar livre daquela situação, mas o seu compromisso com o Pai era maior. Gente, que coisa tremenda é o entendimento dessa luta íntima de Jesus, sozinho ali naquele momento, sozinho ali naquele lugar, clamando a Deus, se Deus pudesse livrá-lo, mas entretanto ele sabia por que ele tinha vindo. Ele sabia que ele não podia simplesmente largar e fazer a vontade dele, porque todo o plano de Deus dependia da morte de Jesus. E ele chorava ali, angustiado, ele orava, clamava. Agora o versículo 37 diz o seguinte, que ele, quando voltou para os seus discípulos, os encontrou intercedendo. Encontrou como? Que mancada. Jesus tinha escolhido alguns deles para estar ali, para exatamente dar suporte a ele na hora do vamos ver, para interceder por ele. Mas quando ele volta, querendo apoio, querendo um consolo, querendo uma intercessão, o que ele encontra? Os seus discípulos entristecidos, abatidos, derrubados e dormindo. Então ele chama a atenção deles. Vigiem para que vocês não caiam em tentação. Qual seria a tentação? Será que era a mulher? Não, ali estava de noite. Não era dinheiro também. Não era poder também. A tentação era passar por um momento de dificuldade, onde o seu líder não estaria mais com ele. Jesus, na verdade, não era só um líder espiritual, era pai, era amigo, era referência para eles. Vocês estão me ouvindo bem? João, você acabou comigo aqui, põe som aqui, velho. Ou eu vou trocar isso aqui por esse. Vamos lá. Eles tinham que vigiar. Vai nesse? Vai nesse? Ah, esse eu me ouço bem. Eles tinham que vigiar porque a tentação era o desânimo. A tentação era entregar os pontos. A tentação era dormir. A tentação era ficar deprimido. Você sabe que uma das maiores enfermidades que existem hoje na face da terra chama-se depressão. E a depressão começa com o sentimento
e se torna uma enfermidade. E ela, muitas vezes, é de origem também espiritual. Eles estavam ali largados. Eles tinham que estar lutando pelo seu querido Senhor, orando por Ele, apoiando a Ele, mas não. Isso fala da nossa limitação humana. Muitas vezes nós não conseguimos reagir como gostaríamos. A tentação para eles era abandonar aquele momento de luta. Mas Jesus continua ensinando, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E orou as mesmas palavras, diz o texto, voltou novamente a orar, alertou seus discípulos e voltou sozinho, ali para sua luta intensa com Deus. O texto fala que quando ele voltou novamente, os encontrou dormindo. E isso aconteceu por 3 vezes. Se fosse eu, meus irmãos, eu pegava uma pedra e dava na cabeça. Uns discípulos meia boca. Uma vez Jesus alertou, eles dormiram. A segunda vez Jesus alertou, continuou dormindo. Terceira vez, isso não é discípulo, isso aí é um bando de sem vergonha. Jesus não teve apoio. O que nós aprendemos com isso? Que nos momentos de decisão, tem 4 coisas que eu quero ensinar você nesta noite. Primeira delas, nós teremos que tomar a decisão sozinhos. Estaremos a sós com a nossa consciência. Ele não queria o apoio deles para tomar a decisão, ele queria ter a intercessão deles. Por isso ele se afastou para orar. Uma coisa que eu quero ensinar você, que você é responsável pelas suas atitudes. Fala amém. Amém. Sabe quem que não é responsável pelas suas atitudes? Criança. Mas quando você se torna adulto, você tem que parar de pôr a culpa nos outros, parar de pôr a culpa no governo, parar de pôr a culpa na doença, parar de pôr a culpa no país, parar de pôr a culpa na igreja. Isso a igreja não está bem. Na verdade é você que não está bem. Eu não sinto a presença de Deus. Claro que não, você vive na carne. Começa a orar que você vai ver que você sente a presença de Deus. As pessoas hoje estão num espírito de... Como chama, Nivaldo? Falei ontem na aula. Nos últimos dias, apostasia. Que é o seguinte... Pastor tem problema, a igreja tem problema. Eles nunca assumem a sua responsabilidade. A sua espiritualidade não depende do pastor. O pastor ajuda como um guia. Seus irmãos ajudam como um guia, mas na verdade quem tem que ter espiritualidade é você. E quem não fizer, vai para o inferno. Não adianta você chegar naquele dia e dizer assim, Senhor Jesus, pastor Marco não orou por mim 24 horas por dia. E Jesus vai falar assim, meu querido, desce o elevador. Desce. É muito fácil você colocar a culpa em todo mundo. Jesus, nesse dia, não ficou colocando a culpa em ninguém. Ele se afastou e ele tinha que tomar a decisão. As decisões que você toma, para de colocar a culpa nos outros. Você é carnal ou você é espiritual. Depende de como você age. Quem constrói a espiritualidade com Deus está sempre bem, você percebe? Está sempre feliz, Deus está sempre abençoando, está sempre prosperando. Por quê? Porque Ele constrói a sua espiritualidade com Deus. E quem não constrói, para de dar desculpa que você não engana ninguém, nem a mim, quanto mais a Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui é o senso de propósito. João capítulo 18, versículo 11. Quando Pedro, num outro momento, você vai encontrar isso na meditação de quarta-feira. João 18, 11, quando Pedro reagiu, foi contra o guarda, Jesus disse para ele, acalma Pedro, será que eu não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Isto é, Jesus já tinha plena consciência que o que Deus tinha pedido para ele era muito
difícil. Envolvia uma entrega total. O senso de propósito acontece quando você tem a certeza que Deus te pediu uma coisa e você não vai se desviar dela. Não importa o preço que tem que pagar. Nesse texto, Jesus queria se livrar dessa. Mas o senso de propósito da sua vida era maior do que o seu desejo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. É o senso de propósito de ser mãe que faz com que a mãe acorde de noite, mesmo quando ela não quer acordar. É o senso de propósito que faz com que as mães e os pais deixem de comer, deixem de ter coisas para si para dar aos seus filhos. Porque eles têm um compromisso com o propósito de ser pai e mãe. É o senso de propósito que nos faz entender que Deus tem um propósito para nossas vidas e que não se trata de fazer a nossa vontade, mas nós que temos que fazer a vontade de Deus. Sabe o que equivale? Você já foi no shopping com criança? Quem já foi? É uma aventura tremenda. Faça isso um dia. Se não é seu filho, pega o seu sobrinho. Você vai ver como você vai perder a paciência logo. Primeira coisa é que eles não podem ver vitrine, que eles querem tudo. Eles querem pirulito, eles querem algodão doce, eles querem um doce, eles querem isso, aquilo. E quando você não dá, o que acontece? Chora, esperneia, chuta, bate na cara da mãe, cospe, sai correndo. Aquelas coisas lindas que a gente vê. Para isso tem um antídoto. Pegue o seu filho com carinho e fala assim, você vai apanhar. Pode ser lá ou pode ser na sua casa, onde você achar mais adequado. Mas corrija. Agora, sabe o que acontece quando é uma igreja infantil? Fica assim que nem criança no shopping. Pai, eu quero algodão doce, se o senhor não me der, não vou mais na igreja. Pai, eu quero prosperidade, se o senhor não me der, eu também não vou ser fiel no dízimo, viu? Pai, se o senhor não me curar, eu não brinco mais de ser líder na igreja, eu vou abandonar a minha célula. E a gente pensa que Deus é um mordomo que fica correndo atrás de nós, com aquele pano assim, e você fala, mordomo Jarbas Jesus, e ele vem, pois não. Oh, você quer o quê? Oh, sim, espera um pouquinho, eu vou trazer. E traz, e tal. Não é isso. Na verdade, Deus não tem compromisso de fazer a nossa vontade. Na verdade, nós é que temos o compromisso de fazer a vontade de Deus. Quantos entendem isso? Era o senso de propósito de Jesus que fez com que ele não entendesse ou não abrisse mão ou continuasse naquela direção, mesmo que estivesse desconfortável. Mais do que desconfortável. Desconfortável é quando você está num lugar apertado. Na verdade, o que Jesus estava ali, ele ia entregar a sua própria vida. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a obediência a Deus está acima de tudo. Quando a gente percebe isso, quando Jesus disse, não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade. Você sabe o lugar onde a nossa vontade é testada? No casamento. Vocês que vão se casar, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nunca mais você vai estar só. A má notícia é que dê tchau para a sua vontade. Não seja como aquelas mulheres manipuladoras. Porque eu sei de tudo aqui, viu? Mulherada, eu estou de olho em você. Elas, quando querem um negócio, falam 1, 2, 200, 300, 500 vezes. Benê, compra aquilo, bem. Benê, vamos lá, bem.
Venha, eu vi na TV, venha. E o marido, bem, já falei que não dá. Mas ela vai como uma goteira gotejando na cabeça do cara. Pim, 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 até que uma hora ele faz que nem o Chapolin. Tchá, 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 tchá. Tá bom, vamos lá. E às vezes, quando o marido não dá, ela faz greve, a filha da mãe. Não estou bem, dor de cabeça. Ah, vai tomar banho. Manipula. Por quê? Quer mandar. Essas mulheres precisam apanhar de Deus. E Deus vai quebrantar vocês. Como também quebranta o homem. Deus quebranta. Porque não se trata da nossa vontade, se trata de obedecer à vontade de Deus. Quando Jesus percebeu, a primeira parte da oração, ele estava expressando como estava o seu coração. Mas a segunda parte da oração, ele percebeu que não tinha jeito, ele estava atrelado à obediência. Jesus foi 100% obediente. Por isso ele disse, não seja feita a minha vontade. Quero dizer uma coisa, quando você obedece a Deus, a sua obediência vai ser conhecida e vai ser desfrutada ao longo dos próximos anos. Glória a Deus! Às vezes você não percebe, você está obedecendo, abrindo mão de alguma coisa para servir a Deus. Agora, o ano que vem tem uma porta que se abre e você nem sabe por quê. Mas lá atrás você obedeceu ao Senhor. Quando você obedece a Deus, você vai sempre abrindo portas. Quando você desobedece a Deus, você arruma problema. Se Jesus tivesse desobedecido a Deus aquele dia, nós não estaríamos aqui hoje. Não teria chegado a salvação para nós. Não teria vindo a salvação para a tua casa. Mas por aquele dia, lá naquele jardim, naquela grama, ele ter ajoelhado e disse, então, não é importante a minha vontade, mas a minha vontade está sujeita à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. O Pai Nosso fala essa frase, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Quem faz a vontade de Deus dos céus? Os anjos. Quem faz a vontade de Deus da terra? É nós na fita. Somos nós. Você e eu. Quarta coisa que a gente aprende aqui, é que os outros não podem ajudar você na hora da decisão. Os discípulos que deveriam estar apoiando Jesus foram tomados por um sono. Desanimaram, não conseguiam nem sequer orar. Estavam abatidos. E tinham dormido por 3 vezes. Onde estava o apoio que Jesus precisava deles? Não tinha. Meu pai dizia assim, um homem de Deus falava assim, o homem de Deus está sempre só. Porque quando ele tem que tomar as decisões, é ele e Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você querer que os outros decidam por você. Você tem que decidir e assumir as suas consequências. Temos que decidir por nós mesmos. E glória a Deus porque Jesus decidiu não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Amém, gente? O que trouxe a obediência de Jesus? Algumas coisas que são tremendas que eu gostaria de citar. 4 coisas pelo menos. Ele consigo, por causa daquele momento a sós, e por causa do que ele fez nos outros dias, nós vamos ensinar isso no domingo que vem, que você deve estar aqui. Não perca isso por nada e chega antes, viu? Já vou te avisar, chega tarde você não vai ter lugar e não reclama depois. Antes das 7, nós vamos começar a peça, vai ser extraordinária essa peça. No ano passado nós temos 200 visitantes aqui. Então eu quero que você saiba que vai ter muita gente aqui. E você venha. E traga pessoas, porque Deus vai fazer coisas tremendas naquele domingo. E o que nós vamos explicar aqui, o que nós vamos ensinar é exatamente a reconciliação da humanidade com Deus. Foi reflexo, foi consequência
daquela decisão de Jesus no Getsemane. Ele não olhou para si, mas quando ele obedeceu, ele abriu as portas para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Amém? Hoje, você pode ter acesso a Deus por causa da decisão que ele teve. Segunda coisa, milhões de salvos em todo o mundo. No Brasil, na Argentina, no Peru, na Bolívia, na África, todo lugar que alguém clamar o nome de Jesus, ele pode ser salvo. Por causa daquela decisão sozinha no Getsemane. Olha a repercussão de uma decisão. Às vezes você não entende o que está em jogo no momento de crise, mas quando você abre mão da tua vontade, muitas vidas serão abençoadas. Terceira coisa, Deus semeou um filho e recebeu milhões de filhos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? E você está no Brasil, aqui em São Paulo, quantas igrejas agora, no mundo, durante o dia de hoje, quantos milhares e milhões de pessoas que agora alcançaram essa condição de ser filhos de Deus, por causa daquela oração, naquela grama do Getsemane. Deus semeou um filho, o único que ele tinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu e você podemos ter intimidade com Deus, podemos ter acesso a Deus, porque Jesus decidiu ir para a cruz. Dá valor a estas coisas. Dá valor a isso, porque é uma coisa sobrenatural. Deus enviou o seu filho. E quarto e último, ele abriu o caminho para a revelação de Deus. Porque o véu que separava foi rasgado de cima a baixo. E agora nós podemos falar com Deus e ter comunhão com Deus. Agora você pode orar a qualquer momento que Deus vai te ouvir. Você não precisa de um intermediário. Porque com a morte de Jesus o véu se rompeu, se rasgou. Aquilo que fazia separação entre as pessoas e Deus. Hoje nós podemos saber que o véu se rasgou. E se você quiser orar e falar com Deus agora mesmo, Deus vai te ouvir. Se você quiser falar com Deus de madrugada, Deus vai ouvir. Se você quiser clamar a Deus de amanhã cedo, Deus vai ouvir. Você tem acesso até Deus. A obediência de Jesus trouxe tudo isso. Quero concluir dizendo: o que você vai fazer a respeito disso? Ele foi capaz de obedecer pagando um alto preço. Será que hoje nós podemos obedecer a Deus? Às vezes a gente percebe coisas tão pequenas e percebe a infidelidade, a incapacidade dos irmãos em ser fiéis a Deus. Eles não são fiéis a Deus na igreja. Eles não são fiéis a Deus a um ministério, qualquer coisa eles mudam de ministério, vão para outra igreja como se fosse um outro shopping. Eu quero falar para você, paternidade espiritual não se transfere. Ou acaso você muda o nome do seu pai? Paternidade espiritual é algo que está muito desvalorizado nos nossos dias. Dê valor para o seu pai espiritual. É aquele que ora por você. É aquele que está diante de Deus por você. É aquele que prestará contas diante do Senhor por você. Hoje, nessa semana de Páscoa, você vai fazer a meditação. A partir de amanhã, todinha vai ser sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus e a ressurreição. Se você não tem um livro de meditação ainda, passa no final do culto lá atrás. Ainda estamos no dia 12, ainda tem mais de meio mês para você fazer.
Eu incentivo você a fazer, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos os desígnios dele. E Jesus está para voltar. Se Jesus voltasse hoje, se ele voltasse hoje, como está você? Quantos têm certeza que subiriam rapidinho? Quantos não têm certeza? Quantos têm certeza que não iriam? Jesus obedeceu ao Pai. Foi fiel até a morte. E morte de cruz. Eu quero que os músicos venham aqui. Nós vamos ministrar ao Senhor. E nesta noite, quero pedir uma coisa, gente. Quando eu estiver pregando, eu vou pedir que o mínimo de pessoas se movam e tenha reverência. Eu sou uma pessoa alegre, mas eu acho que às vezes nós somos muito levianos quando está tendo culto aqui. Eu quero orientar a igreja que tudo que você tem que fazer, faça antes. E quando você sentar aqui, senta e fique quieto. E não fique tumultuando, porque cada vez que você ri, cada vez que você fala, cada vez que você faz uma brincadeira, se levanta, você atrapalha. Ok? Nós estamos melhorando o nosso som, investimos no som essa semana, tudo para que tenha um ambiente adequado. Porque agora mesmo Deus vai operar. Aqui não é brincadeira, nós não estamos num clube. Aqui é a casa de Deus. Num culto desse, Deus muda a vida de uma pessoa. Deus está querendo operar e nós precisamos ajudá-lo. Nós precisamos interceder. O lagar de sangue, o lagar das ovelhas, o Getsemane, foi onde a vida de Jesus foi esmagada. Isaías fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia fala que ele se fez doente por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje nós podemos ter acesso a Deus. Essa Páscoa você não vai ficar comprando ovo não, viu? Por falar nisso, coelho não bota ovo. Sabia? Quem bota ovo é galinha, pato, passarinho. Coelho não bota ovo. Aí vai você, um crente. Ai, eu trouxe esse ovo. Que ovo, irmão? Ovo é para fazer omelete. Mas pastor, eu gosto de chocolate. Compra chocolate. Mas não faça de cada momento especial um momento comercial como o Natal, a Páscoa, o Dia das Crianças, o Dia das Mães, que fica só comércio, comércio, comércio e a gente perde o foco. Eu quero dizer a você que a Páscoa é muito mais do que um pedaço de chocolate. É a vida de Jesus por nós. Vamos ficar de pé. Você vai cantar aquela música de hoje cedo, que eu não sei qual é, mas você sabe. Eu vou orar por você. Você vai colocar a mão na altura do seu coração e eu vou pedir que Deus, dessa noite, fale com você. Quando eu estive no jardim do Getsemane, eu vi a luta daquele que sabia que ia morrer por nós. E ele decidiu ir para o Calvário, por mim e por você. Jesus decidiu destruir a sua própria existência por nós. Era o Cordeiro de Deus que estava indo para o matadouro. Eles vão cantar essa canção e você vai falando com Deus nesta hora. E fala: Senhor, obrigado. Obrigado pela Páscoa. Obrigado pela tua morte e tua ressurreição. Porque eu estou na tua casa e eu tenho uma aliança contigo.